Então, boa noite, pessoal. A gente já estava conversando um pouquinho antes de começar as gravações. Eu queria agradecer a presença de todos. Eu sei que nem todos estão na aula, mas a aula vai ficar gravada de qualquer jeito. Como eu estava explicando antes, como não é no dia normal da aula, eu vou deixar gravado para aqueles que não podem nesse dia. É lógico que é muito melhor, né, você participar da aula ao vivo, porque daí se você tem alguma dúvida, você já pode perguntar sem problema algum, tá? Então, a gente já teve uma aula online também, devido àquele problema lá que teve no prédio da Uniandrade, na Murici, mas o esquema é o mesmo. Depois que eu colocar os slides, pessoal, eu não consigo ver vocês aqui, tá? E nem se alguém está entrando. Então, por favor, depois eu colocar os slides, se alguém tiver querendo entrar, me avisem, abram seus microfones e deem um grito, professor! Tem gente querendo entrar, daí eu paro a apresentação dos slides, volto, deixo entrar e pronto. Tá certo? Então, eu peço isso para vocês. Outra coisa, pessoal, quando a gente está online, não tem essa interação ao vivo ali com o aluno, né? Física, digamos assim, de eu enxergar vocês, a expressão de vocês. E quando eu estou aula presencial, eu enxergo alguém levantando a mão, etc. Então, vocês estejam à vontade para parar a apresentação a qualquer momento para tirar dúvida, fazer um comentário. Não tem problema algum, tá, gente? Não tem problema algum. Vocês estão totalmente livres para fazer pergunta. Lembre-se que eu falei no primeiro dia, né? Não existe pergunta idiota. Idiota é pergunta que não foi feita, né? E outra coisa que eu sempre falo, se um tem uma certa dúvida, com certeza, pelo menos mais um da sala tem a mesma dúvida, tá? Então, vocês estejam à vontade para fazer perguntas. A única coisa que eu preciso é que vocês dêem um grito aí no microfone, professor! Né? Para eu saber, porque eu não consigo enxergar vocês. O Google Meet, não, pelo menos que eu saiba, né? Até agora eu não achei isso, mas não tem como eu compartilhar uma apresentação e vocês ali do lado. Então, no Google Meet, quando eu compartilho, eu não vejo mais quem está na reunião, na aula, né? E nem se levantou a mão, ou coisa assim, ou alguém que está querendo entrar, e etc, etc. Então, eu preciso da colaboração de vocês. Mas eu vou tentar fazer aqui o melhor trabalho possível para a gente conversar sobre um assunto extremamente importante, extremamente fascinante, e que, na verdade, ele dirige muita coisa de como a economia vai ser tocada durante um governo, tá? Qualquer que seja o governo, daí independente de partido político. A gente vai conversar um pouco hoje sobre inflação. Então eu vou compartilhar aqui, deixa eu ver janela, já peguei a aula, tá aqui. Provavelmente vocês estão enxergando já. Vocês estão enxergando, pessoal? Sim. Tá. Então, gente, eu já perdi as contas, mas na verdade a gente não está na semana 7. Sim, é que essa aula foi da semana 7, sexta-feira passada. A gente está na semana 8 agora, tá? Mas eu deixei semana 7 porque foi na semana passada. Então, como eu falei para vocês, o assunto de hoje é a inflação. De um modo geral, a gente diz que a inflação, ou conceitua a inflação como a elevação geral dos preços de todos os bens ou serviços, fazendo com que o dinheiro perca valor, ou seja, um aumento contínuo e generalizado dos preços. Né? A gente sempre fala de inflação o tempo todo, sempre está falando, os noticiários estão falando de inflação o tempo todo, e a inflação é realmente algo muito importante. Porque, por exemplo, alguém está querendo entrar, deixa eu ver aqui. Aqui, a Beatriz, ótimo. Eu não sei porque eu vi um aviso que alguém estava querendo entrar. Então, melhor ainda. Então, como eu estava falando para vocês,
A inflação é a elevação geral de todos os preços, de todos os bens e serviços. E a gente ouve falar da inflação o tempo todo, praticamente todos os dias, né? Essa semana agora, não, essa semana não, foi semana passada, se eu não me engano, teve uma reunião do Banco Central, do Copom, da Comissão de Política Monetária, e eles decidiram abaixar o valor da taxa Selic, que é a taxa básica de juros do Brasil. A partir da taxa Selic, todos os outros juros são determinados, entre outras coisas, não é só isso, né? Mas por que eles fazem isso? Porque simplesmente a inflação está sob controle. O Banco Central, ou o Copom, que é um outro órgão onde o pessoal do Banco Central também participa para decidir a taxa Selic, já vou falar sobre ela, ele tem como principal tarefa, principal objetivo, o Banco Central, fazer a política monetária do Brasil. O que significa isso? Entre outras coisas, mas basicamente controlar a inflação. Porque se eu começo a ter uma elevação geral dos preços, o dinheiro de um certo país ele vai começando a perder valor, tá? Quanto mais inflação eu tenho, mais valor vai perder aquele dinheiro. Então a gente tem o real. Se a inflação sobe muito, o real vai perdendo valor. Algo que custava R$ 1 vai passar a custar R$ 2, R$ 3, R$ 4. Tanto que, assim, a inflação pode subir tanto que algumas vezes, algumas notas ou algumas moedas, elas podem simplesmente deixar de existir. Não só porque perderam o valor, mas porque elas não têm mais utilidade. Se eu tenho uma inflação muito alta e as coisas sobem lá no teto, como está acontecendo agora na Argentina, na Venezuela, em outros lugares, ou já aconteceu até mesmo aqui no Brasil, vou mostrar isso depois, os preços vão ficando tão altos, que aquelas notas e moedas menores simplesmente não têm mais razão de ser. Por exemplo, já chegou o ponto aqui no Brasil da inflação estar altíssima. Então, o que aconteceu? As notas menores, daí depende do dinheiro que a gente tinha, uma hora é cruzeiro, outra hora é cruzeiro real, outra hora era cruzado real, e voltou para cruzeiro, e sei lá mais o que. No tempo da minha mãe eram os réis, 1.000 réis, né? Que eles falam até hoje. Mas a inflação pode subir tanto que uma nota menor ou uma moeda menor simplesmente deixa de existir, porque ela não tem mais serventia, não tem mais nada que custe aquilo, e aquilo não é um valor que vai complementar outro para pagar alguma coisa, tá? Então a inflação, a gente sente o efeito da inflação o tempo todo. Você vai no supermercado hoje e compra alguma coisa lá. Vocês querem ver? Agora, com esse aumento da temperatura, os sorvetes aumentaram muito de valor, né? Então, o que aconteceu? Teve inflação no sorvete. Eu já vou explicar as diferentes causas de inflação, mas teve inflação no sorvete. Então, o que aconteceu? O sorvete subiu de preço. A moeda ficou desvalorizada perante o sorvete. Se 1 litro de sorvete custava R$ 20 e passou a custar 25, isso significa que o real ficou desvalorizado perante o sorvete. Agora imagine quando isso vai para praticamente todos ou virtualmente todos os produtos. Você recebe uma vez por mês. Só que a inflação, ela não é regulada uma vez por mês. Ela vai acontecendo todos os dias, todos os dias, todos os dias. Chega lá no final do mês, antes de receber o teu próximo salário, aquele dinheiro que você já tinha não compra a mesma coisa que você comprava no início do mês. Então, eu acho que até comentei com vocês uma história, né, que assim que eu terminei a graduação, eu fui fazer mestrado e eu tinha bolsa de pesquisa para fazer o mestrado. E era uma época de inflação alta aqui no Brasil. O que a gente fazia? Isso foi em 92, 93, mais ou menos, por aí.
O que a gente fazia? Isso foi antes do real, tá? Um pouquinho antes do real. Não me perguntem a moeda que a gente tinha, que eu não lembro mais. Mas eu me lembro que quando a gente sabia que a bolsa tinha sido depositada em nossas contas, eu estava lá no Politécnico, na Federal, né, ali, né, que vai para a Estrada das Praias, e daí a gente saía em grupo para o centro de Curitiba, ia no banco, retirava em papel moeda toda a bolsa, e logo em seguida ia para uma casa de câmbio trocar por dólar. Por que isso? À medida que a inflação subia, os preços dos produtos subiam, mas isto também se dava em relação à moeda estrangeira, principalmente uma moeda estrangeira como o dólar. Então a gente trocava todo o nosso salário por dólar e toda semana voltava para a casa de câmbio e trocava dólar pela moeda brasileira. E a gente fazia isso toda semana. Para quê? Tentar se proteger um pouco da inflação. Porque o valor da moeda brasileira em relação ao dólar, ele também se modificava, mais ou menos junto com a inflação. Se eu tinha inflação de 10%, por exemplo, ao mês, ou 20% ao mês, a nossa moeda também perdia 10 ou 20% de valor perante o dólar. Então eu podia fazer essa troca, pegava na nossa moeda, trocava por dólar. Depois, toda semana, ia trocando os dólares pela nossa moeda, porque não dava para comprar em dólar aqui. Na Argentina dá para comprar em dólar, inclusive, já é permitido. Acho que no Equador também, em alguns lugares eles fazem isso, permitem isso. Mas a gente então pode dizer que a inflação nada mais é do que a elevação geral dos preços de todos os bens e serviços, fazendo que o dinheiro perca valor. Isso é importante. Quanto maior a inflação de um país, mais o dinheiro vai perder valor. E se essa inflação atinge números astronômicos, como a gente vai ver daqui a pouco, chega ao ponto de, como a gente já fez no Brasil, de ter que simplesmente tirar zeros da moeda. Então, a inflação vai crescendo, 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 de repente você tem uma nota de 100 mil cruzados, que era uma das moedas que a gente tinha aqui no Brasil. Só que 100 mil é um número muito grande, então o que o governo fazia? Tirava 3 zeros, volta para 100 cruzados. Isso significa que a inflação ia diminuir? Não, era só para facilitar o manuseio das coisas todos os dias pelas pessoas. Pessoal, existem vários tipos de inflação, tá? Eu vou mostrar alguns deles. Por exemplo, inflação de demanda. Isso é bem legal, porque isso entra naquela velha lei da economia, né? A lei da oferta e da demanda, né? Oferta é quanto tem daquele produto para os consumidores comprarem. E demanda é o quanto os consumidores querem comprar daquele produto, né? Então, a inflação de demanda, ela se traduz que quando há um excesso de demanda para uma quantidade restrita de bens. Isso faz com que os preços dos bens subam. Então, o que é isso? Imaginem que eu vou produzir 1.000 unidades de um produto, mas tem 10 mil pessoas querendo aquele produto. Eu vou vender tudo, só que vai ter gente que vai ficar sem, mas quer aquele produto de qualquer jeito. Então, eu, como vendedor, o que eu vou fazer? Eu vou fazer assim, tipo um leilão, entre aspas, um leilão, entre aspas. Eu vou colocar o preço um pouquinho mais alto. Daí, dessas 10 mil pessoas que querem comprar, 1.000 pensam assim, não, o preço está muito alto, mas 8 mil ainda querem comprar. E eu só tenho 1.000 unidades do produto. O que eu faço? Coloco o preço mais alto ainda. E vou colocando o preço mais alto. Eu vou testando o mercado. Qual que é o maior preço que o mercado submete a pagar? Tá? Isso acontece quando o povo tem dinheiro, quando o povo tem vontade de comprar, quando o povo não tem medo e etc. Eu me lembro, muitos anos atrás, poxa, a gente vai fazer, sei lá, uns 30, 35 anos atrás, eu me lembro que eu fui comprar um carro, só que não tinha carro novo quase no mercado. O Brasil produzia poucos carros e tinha muita gente querendo comprar carro.
Qual que era o problema? A gente estava com um período de economia meio estranho. Então, o governo, ele tabelou o preço dos carros. Vocês não vão se lembrar disso, mas muitos anos atrás o governo tabelava tudo que era preço, tudo que era preço. Então, as montadoras só podiam vender o carro por tal valor. Só que tinha poucos carros e muita gente querendo carro. O que então as montadoras faziam? Elas cobravam ágio. Ágio vem de agiota. Elas cobravam um valor acima do preço tabelado, o que era proibido, mas para ganhar mais dinheiro. Porque elas não podiam subir o preço. Então não estava valendo a lei da oferta e da demanda, que é um mercado basicamente livre, né? Então elas colocavam ágio. Olha, seu Klaus, é o seguinte, eu tenho o carro que o senhor quer aqui, mas tem muita gente querendo esse carro. Então nós estamos cobrando a mais, nós estamos cobrando por fora, nós estamos cobrando um ágio, tá? Ah, quanto é que é esse ágio? Ah, 20% do preço do carro. Ah, tá, então eu compro. E eu tive que comprar carro com ágio. Só para vocês terem ideia, eu não comprei novo, eu comprei usado, eu comprei de um particular. Mas só para vocês terem ideia, os carros usados estavam mais caros do que carro novo. Por quê? Os carros usados não estavam tabelados. Então, eles trabalhavam nessa lei da oferta e da demanda. Os carros novos estavam tabelados. Então, o único jeito de você comprar um carro novo era com ágio. E no carro usado que eu comprei, mas era quase novo o carro, era pouco usado, eu tive que pagar um preço muito alto, porque simplesmente não tinha carro no mercado. Essa inflação de demanda. Então, tem muita gente querendo pouco produto. O que o vendedor vai fazer? Vai aumentar o preço. E daí ele vai aumentar a inflação. Tem outro caso, que é a inflação de custos, que é quando ocorre um aumento nos custos de produção em virtude de algum problema. Por exemplo, quebra na safra, novos impostos, aumento no consumo, no custo dos insumos, e assim por diante. Vocês querem ver inflação de custo? Por exemplo, pãozinho francês. O que acontece? Quando tem um problema na produção de trigo, tem pouco trigo no mercado, todo mundo quer trigo, o preço do trigo sobe. É uma inflação de demanda. Só que o trigo é a matéria-prima para fazer o pãozinho francês. Então, o que acontece com o preço do pãozinho francês? Sobe, mas essa é uma inflação de custo. Então, por exemplo, hoje o Brasil produz muito trigo, mas ele ainda importa bastante trigo, tá? Mas a gente já está produzindo uma quantidade razoável de trigo. A gente importa principalmente da Argentina e importava da Ucrânia. Bom, a Ucrânia é o maior exportador de trigo do mundo. Qual que é o problema agora? A Ucrânia não está conseguindo nem produzir direito, nem exportar direito. Então, o que acontece com o valor do trigo no mercado internacional? Sobe. O trigo é uma commodity, tá? Então, o preço do trigo sobe. Daí o Brasil precisa comprar trigo de fora. Digamos que quebrou a safra de trigo na Argentina, que é o maior fornecedor de trigo do Brasil. A Argentina diz, eu não posso vender tanto trigo para vocês. Se vocês querem mais trigo, vão ter que pagar mais caro, porque tem outros que estão se sujeitando a pagar mais. Então, o preço do trigo sobe. O Brasil precisa importar trigo e vai usar esse trigo para fazer pãozinho. Logo, o preço do pãozinho também vai subir. Tem mais gente querendo entrar. Deixa eu só... Andréia. Agora eu vou voltar aqui. Então, isso é uma inflação de custos. A matéria-prima subiu por causa de uma quebra de safra, e daí o preço do produto final também vai subir. Mesmo que esse produto final não tenha aquela guerra da oferta e da demanda, Mesmo assim, o preço do produto final vai subir, porque o custo para fazer aquele produto final subiu, né? Isso está acontecendo com produtos eletrônicos por causa de semicondutores.
com a pandemia, a produção de semicondutores no mundo inteiro desabou, ela não caiu, desabou. Então, muitos carros deixaram de ser fabricados. Daí, todo o conjunto de, por exemplo, eletrodomésticos inteligentes, computadores e etc., que precisam de semicondutores, o preço, como tinha pouco semicondutor no mercado, o preço subiu. E isso é uma inflação de custo. O produto final também vai subir. E, finalmente, ali também tem inflação inercial. Essa, eu chamo, assim, de inflação psicológica, sabe? Que hoje em dia não acontece mais, mas no Brasil, nos anos 90, acontecia muito. Eu me lembro bem disso. Você tinha um produto qualquer para vender e você sabe que vai dar uma inflação alta. Tá todo mundo falando, olha, vai dar uma inflação de 10% ao mês, de 20% ao mês, e assim por diante. O que você faz? Você leva o preço do teu produto, mesmo que o preço do teu produto ainda não tenha sido afetado pela inflação. Você antecipa o aumento de preços. Então, eu coloquei ali, os agentes subirão os preços, mesmo que não haja motivo. Por que eles subirão? Por causa de uma expectativa de aumento de preços. Então, eu ouço falar, eu tenho uma vendinha na esquina, ouço falar, olha, vai subir o preço. O que eu faço? Eu já subo agora para me proteger de uma inflação futura. Então, essa inflação inicial, ela é mais uma inflação psicológica do que prática. Qual que é o problema da inflação inercial? Pode ser que não tenha inflação, mas daí eu já subi os preços. Ou pode ser que a inflação que vem ainda seja mais baixa do que a expectativa, mas eu já subi os preços. Então, a inflação vai ser alta de qualquer maneira. Porque antes de subir os preços, eu já subi os meus preços. Eu já impactei a inflação final. Aqui, de novo, falando um pouquinho mais, né, detalhando um pouquinho mais a inflação de demanda, como eu falei para vocês, é um excesso de demanda frente à oferta de bens e serviços causado pelo excesso de moeda no mercado. Aí tem um novo detalhe, causado pelo excesso de moeda no mercado. O Banco Central, ele se reúne dentro do Copom, né, que é o Conselho de Política Monetária do Brasil, e eles vão decidir sobre a taxa Selic. O que eles analisam? Eles analisam centenas, milhares de dados, analisam muita coisa. Mas eles vão analisar, por exemplo, se a inflação é de demanda ou é uma inflação de custo. E se for uma inflação de demanda, eles podem trabalhar em cima disso. Como? Eles aumentam a taxa Selic. A taxa Selic é a que diz quanto o governo vai pagar para quem empresta dinheiro para o próprio governo. Se a taxa Selic está alta, todo mundo vai querer emprestar dinheiro para o governo. Então, o que os bancos fazem? Os bancos tiram dinheiro daquelas linhas de financiamento que eles têm para o público em geral e emprestam para o governo. Em vez de emprestar para o público geral, eles emprestam para o governo. Porque eles sabem que o governo vai pagar. E está uma taxa relativamente alta. Quando eles fazem isso, eles enxugam o dinheiro do mercado. Tem menos dinheiro no mercado. E daí as pessoas pegam menos dinheiro emprestado. A economia anda mais devagar. Então eles tiraram a moeda do mercado, tá? Por isso que a taxa Selic é muito importante no dia a dia. Mas o Banco Central só vai aumentar a taxa Selic quando eu tenho inflação de demanda. Porque isso ele consegue regular. A demanda é, de novo, o pessoal quer comprar, quer comprar, quer comprar, quer comprar, quer comprar. Tá? O que eu faço? Eu tiro o dinheiro do mercado para daí o pessoal parar de comprar. Quando o pessoal para de comprar, o vendedor ele tem certo número de produtos para vender e menos mercado, porque o pessoal, os compradores não têm dinheiro. O que o vendedor faz? Ele abaixa o preço para tentar vender mais.
Ah, mesmo assim não conseguiu desovar todo o estoque. Ele abaixa o preço, ele vai abaixando. É como se fosse a liquidação de inverno, né, das lojas de roupa. Todas aquelas as roupas que sobraram do inverno, chega no final do inverno, ou já na metade do inverno, os lojistas abaixam o preço. O que, que eles querem? Desovar o estoque. Quando eles abaixam o preço, todo mundo vai em cima para comprar. Por quê? Está o preço mais baixo. Então, a inflação de demanda é exatamente quando todo mundo tem dinheiro e quer comprar. O vendedor vai aumentando o preço. Quando o governo tira dinheiro do mercado através da taxa Selic, menos gente vai ter dinheiro para comprar. Então, o que, que o vendedor faz? O vendedor abaixa o preço. A inflação vai diminuindo. Como eu falei, a inflação de custos é quando os custos dos insumos importantes aumentam e é repassado ao preço dos produtos, tá? Isso é interessante. Por exemplo, preço do ônibus, né? Subiu o preço do óleo diesel, o preço do ônibus vai subir. Por que isso? Porque o óleo diesel é um componente hiper importante, se não me engano, ele participa em 50% mais ou menos do preço final da passagem de ônibus aqui em Curitiba, tá? Então, subiu o óleo diesel, está ficando mais alto, o preço da passagem de ônibus tem que subir também, até para manter a rentabilidade do sistema, senão o sistema vai falir, tá? O vendedor, ele consegue segurar um pouco o preço, mas tem uma hora que ele não consegue mais. Por quê? Ou ele só vai empatar os custos com a receita, ou ele vai ter prejuízo, ou não vai ter o lucro que ele precisa ter para continuar investindo no negócio dele. Então, por exemplo, falei lá do trigo, né? O preço do trigo aumenta. O cara da padaria, ele consegue segurar o preço do pãozinho só até um certo ponto. Depois ele vai ter que aumentar, senão ele vai entrar em prejuízo, tá? Então ele consegue absorver uma parte do aumento do trigo, da farinha de trigo. Algumas vezes ele não consegue nem absorver uma parte, ele vai ter que repassar tudo ao produto final. Então não é que o produto final aumentou a demanda e daí tem inflação de demanda. Não, o produto final só aumentou o preço porque o preço do material para fazer aquele produto final aumentou. E daí pode-se fazer, por exemplo, controle direto dos preços por meio de uma política salarial mais rígida e controle dos preços dos fatores de produção. Mas isso é muito complicado, tá, gente? O que seria isso? Tabelamento, congelamento de preços. Congelamento de preços e salários, tá? Isso já foi tentado no Brasil várias vezes. E todas as vezes fracassou. Todas as vezes fracassou. Então, tinha um tempo, por exemplo, o primeiro governo civil, depois do regime militar, foi do José Sarney. Então, até foi uma eleição indireta, que o Tancredo Neves foi eleito presidente, e um dia antes ele passou mal, foi internado, um dia antes de tomar posse, ele foi internado e morreu no hospital. Daí o Sarney assumiu como presidente. Isso foi em 1985, se não me engano. Tinha 16 para 17 anos, e eu me lembro bem disso daí. Nossa, foi uma comoção o Tancredo Neves ter ido para o hospital e depois ter morrido. Ele era a nossa esperança de democracia depois de 21 anos de ditadura militar. Eu nasci no começo da ditadura militar. Mas eu me lembro que a inflação estava alta, e o Sarney simplesmente congelou tudo. Então, as remarcadores de preço nos supermercados era um negócio assim, que tinha uns adesivos com o preço, daí eles ficavam batendo assim no produto e colavam um adesivo em cada produto. E quem remarcava ficava o tempo todo trabalhando, né? E não tinha código de barras naquele tempo, tá, gente? Por isso tinha uma etiquetinha com preço em cada produto. E daí, quando chegava no caixa do supermercado, ele não passava código de barras, ele tinha que ler o preço e colocava lá na caixa registradora.
que era nada mais do que uma calculadora gigante. Então, ele congelou os preços para tentar segurar a inflação. O problema é que isso é um modo artificial de fazer, e o mercado não aceita isso. E acabou que, meses depois, o plano já foi furado, já tiveram que ir para leis de mercado normais. A gente ainda tem outros tipos de inflação, pessoal. Por exemplo, inflação exportada e inflação importada. Inflação exportada, quando o país privilegia o mercado externo em detrimento ao mercado interno. A falta do produto no mercado interno poderá levar à inflação de demanda. Exemplo, carne. O que acontece? O Brasil é o maior exportador de carne do mundo, né? A gente sempre achou que era a Argentina, mas o Brasil tem um volume de carne muito maior. Inclusive, eu tenho vários amigos que são pecuaristas, eu tenho amigos que têm frigorífico, que exportam carne e etc. O que acontece? Por exemplo, a China está tomando gosto pela carne bovina. Eles sempre usaram carne suína. Os chineses, a China é o maior produtor de carne suína do mundo, de carne de porco, né? Só que eles tomaram gosto pela carne bovina e eles não produzem tudo o que precisam. Então, o que eles fazem? Compram em outros países. Mas como tem muita gente querendo comprar carne brasileira, e a China é um grande player disso, a China chega assim no Brasil e fala, eu quero tantos milhões de toneladas de carne bovina, e eu pago mais do que os outros estão pagando. O que o produtor brasileiro vai fazer? Vai exportar para a China, ou vai exportar para o Catar, vai exportar para a Arábia Saudita. Claro que ele vai fazer isso, porque os caras estão oferecendo muito dinheiro. Então, o que acontece? Fica menos carne aqui e um monte de gente querendo carne. Daí causa uma inflação de demanda aqui dentro do Brasil. E isso é muito importante. Gente, se vocês veem as notícias, olha só, de vez em quando surge um caso de vaca louca, ou isso, ou aquilo aqui no Brasil. E daí a União Europeia para de comprar, a Rússia para de comprar, a China para de comprar, assim por pouco tempo, 1 mês, 2 meses, 3 meses. O que acontece? Essa carne que devia ir para a Rússia, para a China, para a União Europeia, ela fica aqui. Daí aumenta a quantidade de carne aqui. E tem o mesmo número de pessoas querendo. Só que as pessoas dizem, não, por esse preço que você está vendendo, não. Daí o produtor quer se livrar dessa carne, quer desovar essa carne, ele vai diminuindo o preço. Por isso, daí abaixa o preço da picanha, abaixa o preço do mignon, etc. Daí a China volta a comprar. Daí o que acontece? Sai mais carne, sobra menos carne no mercado interno. Daí vai aumentar o preço da carne, porque tem muita gente querendo carne de novo aqui dentro. Então, isso é o que a gente chama de inflação exportada. Não é que a gente exporta a inflação para outro lugar, mas é que, como o produto que a gente está exportando aumenta de preço no mercado externo, ele vai aumentar de preço no mercado interno também. Mas professor, não é mais justo o produtor de carne vender aqui no Brasil mais barato do que lá fora? Não. É jogo de mercado, é lei de mercado. O produtor de carne quer ganhar o máximo possível de dinheiro. Como, por exemplo, nós, né? Eu estou numa empresa, de repente a outra empresa me oferece 100 vezes mais de salário. Vocês vão deixar de ir para outra empresa? Com certeza não. Mas eu amo essa empresa maravilhosa que eu estou agora. Mas a outra vai pagar 100 vezes mais de salário. É lógico que eu vou para lá. É a mesma coisa agora o Neymar. O futebol da Arábia Saudita é um futebol muito mais vistoso, todo mundo presta atenção, é o melhor futebol do mundo, é o melhor campeonato do mundo. Não! O Neymar só foi para a Arábia Saudita porque ele ia ganhar mais.
assim são os produtores de carne, de soja, de milho e assim de algodão aqui no Brasil. Se o mercado externo está pagando mais do que o mercado interno, eles vão vender o máximo possível para fora. E daí acaba dando uma inflação exportada. Daí sobe o preço da carne, sobe o preço do óleo da soja e assim por diante. Mas tem outro tipo de inflação importada. É quando o valor daquele produto sobe no mercado externo. É o caso típico do petróleo. O Brasil já produz petróleo para autossuficiência. Por que a gente importa petróleo? Porque depende muito do tipo de petróleo. As nossas refinarias são feitas para petróleo pesado, petróleo difícil de quebrar para se tornar óleo diesel e gasolina principalmente, mas tem querosene de aviação e outros produtos. Então, o que acontece? Aquele campo lá do pré-sal é óleo mais leve, é óleo fácil de quebrar. Ah, mas daí as nossas refinarias não podem se utilizar desse óleo, desse petróleo? Não podem, porque elas estão projetadas para petróleo mais pesado, que é o petróleo que a gente explorava antes. Então, o que a gente faz? Boa parte do pré-sal, do petróleo, é exportado cru, porque a gente não tem capacidade de refinar aqui. A gente só refina o petróleo mais pesado. E daí, como o petróleo que a gente refina aqui não dá o óleo diesel e a gasolina que a gente precisa, a gente tem que importar óleo diesel e gasolina. Sobe no mercado externo, por exemplo, na Nigéria, teve um problema na produção, o que acontece? Sobe o preço no mercado externo, o preço da gasolina vai subir aqui também. Isso que a gente chama de inflação importada. Tem outros ainda termos que a gente tem que prestar bem atenção. Por exemplo, desinflação. E daí até vou pegar minha caneta aqui, vamos ver se minha caneta funciona. Funciona e canetinha, funciona e canetinha. Tá tudo certo, tá tudo funcionando. Desinflação, o que é? Por exemplo, no primeiro mês, eu tenho uma inflação de 10%. Os preços aumentaram 10%. No segundo mês, a inflação caiu um pouco. O governo fez alguma coisa ou aconteceu alguma coisa no mercado, a inflação está de 8%. No terceiro mês, a inflação caiu mais alguma coisa, por exemplo, para 6%. Isso daqui a gente chama de deflação. É uma inflação decrescente, ela está diminuindo. Ao contrário perdão, a gente chama de desinflação. Ao contrário de inflação. O que é muito termo parecido. A desinflação é uma inflação decrescente, então vai diminuindo mês a mês. A deflação é uma inflação negativa, ela vai com um menos na frente. Por exemplo, menos 1,5%. Quer dizer o quê? Que os preços, em vez de aumentar, eles diminuíram 1,5%. Né? Então, por exemplo, quando a gente tem uma super safra de produto agrícola, a gente colheu muita soja, muito milho, muito não sei o que mais e tal e tal. Tem muito produto no mercado, o mesmo número de pessoas querendo. Vai sobrar produto. Então, o que o produtor faz? Ele abaixa o preço. Então, quando eu tenho super safras de alguma coisa, eu posso ter deflação. Outro momento que eu posso ter deflação é quando a população simplesmente diz: não vou comprar mais nada. Estou com medo que aconteça alguma coisa. Vou guardar o meu dinheirinho no colchão. Antigamente, os nossos avós, bisavós, não tinham confiança em banco, eles colocavam o dinheirinho debaixo do colchão, para ninguém achar, né? Então, eles guardam, as pessoas guardam o dinheiro, e daí ninguém compra nada.
E daí o que o vendedor vai fazer? Eu tenho que vender, eu tenho que vender, eu tenho que vender. Ele vai abaixando o preço, vai abaixando o preço. E ao longo do tempo a inflação vai sendo negativa. Em vez de aumentarem os preços em geral vão diminuindo. Isso acontece muito no Japão, que o pessoal guarda muito dinheiro para sua velhice, né, para sua aposentadoria. Então, eles deixam de comprar muita coisa para guardar dinheiro. Hoje não guardam mais no colchão, guardam no banco, né, em algum investimento qualquer, e etc. Se vocês ouvirem falar de inflação de um dígito, é inflação menor que 10% ao ano. Então, aqui no Brasil, já há muito tempo a gente tem inflação de um dígito. Eu não me lembro quando foi a última inflação de mais de 10% ao ano. E quando a gente fala de inflação de 2 dígitos, se convencionou a dizer que são taxas mensais maiores do que 50%. Se algo, ao mês, se algo no começo do mês custava R$100, no final do mês vai custar R$150, em um mês só. Professor, já aconteceu isso no Brasil? Já. Eu me lembro de inflação de 80% ao mês, em um mês. Tá? Isso não foi no tempo dos meus pais, dos meus avós, foi no meu tempo. Então, fazendo uma geral, a gente tem, deixa eu pegar a caneta aqui de novo, a gente tem a inflação de escassez de bens, que é a inflação de demanda, onde que a oferta é insuficiente para atender a demanda. Então, por exemplo, tem o aumento de poder de compra, estagnação da oferta, ou redução da oferta por calamidade, guerra, etc. Eu tenho a diminuição de bens. Eu tenho inflação de custos, quando os custos dos insumos importantes aumentam e é repassado para o preço dos produtos. Aqui é o caso da farinha de trigo, daí o preço do pãozinho francês vai subir. Então, ela é causada por uma elevação dos custos de produção. Eu tenho a inflação por expectativa de aumento, né? A inflação inercial, tá? Que a gente chama de inércia inflacionária. Mesmo que todas as causas da inflação desapareçam, os agentes continuam reajustando os preços. Essa é uma inflação mais psicológica, tá? Eu chamo a inflação inercial de inflação psicológica. Mas eu também tenho um outro caso de inflação, o que a gente chama de inflação monetária. E isso é um problema muito, muito, muito sério, que os governos brasileiros faziam muito e outros governos pelo mundo ainda fazem, tá? O que acontece? O governo tem um déficit. O nosso governo vai ter, final do ano, agora 100 bilhões de reais em déficit. Déficit é o governo fica devendo para alguém. Com o que ele arrecada, ele não consegue pagar todas as contas. Então, ele vai dever para alguém ou para alguém, né? Esse primeiro ano de governo está estabelecido um déficit de 100 ou 160 bilhões de reais. E para o ano que vem, o governo já está coordenando as coisas para o déficit ser bem menor. Então, o que acontece? Eu estou devendo 100 bilhões de reais. Eu tenho uma ideia. Eu sou dono da Casa da Moeda. Eu vou me imprimir mais dinheiro. Então, ele vai lá, imprime mais dinheiro e paga as suas dívidas. Só que o que acontece? Esse dinheiro vai ficar com... a mesma coisa da lei da oferta e da demanda. Vai ficar com muito produto no mercado. Qual é o produto? Dinheiro. E as pessoas não vão mais confiar, porque tem muito dinheiro no mercado. Daí elas vão achar que o dinheiro está perdendo valor. E daí entra uma inércia inflacionária também no meio disso, fora outras coisas. Mas elas vão perdendo a confiança no dinheiro, porque tem muito dinheiro. E daí os produtores vão elevar os seus preços, porque eles perdem a confiança, eles acham que vão aumentar os preços. E assim por diante, começa uma bola de neve que vai ficando maior, maior e maior e maior, tá? Então, são esses alguns tipos básicos de inflação. Pessoal, só para vocês terem ideia, já teve várias inflações gigantes pelo mundo inteiro. Eu gosto de colecionar selos. Selo de correio, o pessoal colocava
em carta e tal. Eu escrevia muita carta antigamente. E eu gosto de colecionar selos. Então, eu tenho selos do mundo inteiro, vários temas. O meu ponto forte é selo de cachorro, com cachorro ali, uma estampa de cachorro. Aliás, o primeiro selo com cachorro foi lá no Canadá em 1888. Mas, assim, pelos selos você pode ver as inflações. Por exemplo, eu tenho selos da década de 40 da Hungria. Eu nem sei qual que era a moeda da Hungria naquele tempo. Mas, assim, eram selos de 1 bilhão, 2 bilhões, 3 bilhões da moeda deles. Depois da Segunda Guerra Mundial, ela terminou em 1945, a economia da Hungria entrou numa descendente gigantesca. Aumentou muito a inflação, tanto que chegou a 195% ao dia. 195% ao dia. Quer dizer, num dia, os preços estavam... no começo do dia, os preços estavam em R$10 de um certo produto. No começo do dia seguinte, já estavam em R$30. Aumentou 200%. Na verdade, mais do que 30%, um pouquinho mais do que 30%. De um dia para o outro. De um dia para o outro. Na África, faz fronteira com a África do Sul, um país chamado Zimbábue, que o Zimbábue era tipo a África do Sul. Ele foi dominado por brancos ingleses, que eram a minoria, até que na década de 60, se não me engano, o Zimbábue conseguiu a sua independência, entrou um ditador e ele começou a roubar muito dinheiro do povo. Então o povo não tinha mais dinheiro. As pessoas perderam totalmente. Mas, professor, se o povo não tinha mais dinheiro, devia dar desinflação ou deflação. Não. As pessoas perderam totalmente a confiança no dinheiro. E o dinheiro foi perdendo valor, foi perdendo valor. Tinha algumas coisas na economia que estavam erradas, ele roubava dinheiro e etc. A inflação foi subindo, subindo. Ela chegou, arredondando, 80 bilhões por cento em 2008, em um ano. Então era assim, eles tinham uma nota que valia 1 bilhão da moeda deles. Dali 6 meses, aquele 1 bilhão não valia mais nada. Então o que eles faziam lá? Eles faziam uma nova nota, tirando 6 zeros. 6 zeros. Ou algumas vezes até 9 zeros. E eles trocavam de moeda assim 4, 5, 6 vezes por ano. Era um negócio absurdo. Na Iugoslávia era um antigo país comunista, ali da Europa Oriental, que depois se desmanchou, deu origem à Sérvia, Croácia, Eslovênia, Montenegro, Kosovo e vários países pequenos. Em janeiro de 1994, eles tinham inflação de quase 65% ao dia. E uma coisa que marcou a minha família foi que na Alemanha, depois da Primeira Guerra Mundial, a inflação foi subindo bastante. A Alemanha teve um caso, assim, a Alemanha, ela não começou a Primeira Guerra Mundial. Quem começou foi a Áustria. Só que a Alemanha era aliada da Áustria, então a Alemanha entrou na guerra junto com a Áustria. E como a Alemanha era muito maior do que a Áustria, a Alemanha começou a dominar a guerra, e a Áustria ficou de segundo plano, inclusive. Daí a Alemanha começou a ter sentimentos expansionistas. Vamos invadir todo mundo. A Alemanha era um império ainda, tá? Tinha um imperador na Primeira Guerra Mundial. E daí a Alemanha invadiu França, Holanda, invadiu vários lugares diferentes, né? Só que ela foi perdendo força, até que em 1918, a Primeira Guerra Mundial começou em 1914, em 1918, a Alemanha e os aliados, que era França, Inglaterra, Estados Unidos, etc., eles assinaram um armistício, um tratado de paz. Só que a Alemanha foi passada para trás nesse tratado de paz.
Os aliados tiraram tudo da Alemanha. Tiraram as minas de carvão, tiraram o exército, levaram, literalmente, indústrias inteiras para outros países, etc. E a Alemanha entrou numa economia muito caótica. A guerra terminou em 1918, mas aquilo foi piorando, até que em outubro de 1923, a Alemanha chegou a quase 30.000% de inflação em um mês só. Em um mês só. Tá? Então eu tenho selos aqui, eu tenho moeda, tenho papel moeda, que eu vou levar para vocês, mostrando exatamente isso. Chegou em um ponto onde que eles tinham que ficar cortando zeros dos selos postais, das notas de dinheiro. Moeda, aquela moedinha de ferro, não existia mais. Por quê? Os valores eram gigantescos. Eu não estou brincando, gente. O pessoal ia de carrinho de mão comprar pão e manteiga na padaria de manhã. Ia de carrinho de mão. Para o quê? Carregar o pão? Não, para carregar os maços de notas de dinheiro, tá? E era assim, se você chegasse uma hora atrasado, o preço já duplicava. Era um negócio absurdo, absurdo, absurdo. Foi nessa época que a minha família, por parte de pai, veio para o Brasil. Foi em 1922, que a inflação já estava alta, mas piorou em 23, que o tio do meu pai, o irmão da minha avó paterna, da mãe do meu pai, ele veio para o Brasil, porque ele não tinha mais emprego na Alemanha. Ele veio para o Brasil. Meu pai ainda não tinha nascido, meu pai nasceu em 1926. E daí o tio do meu pai veio para Porto Alegre, ele era mestre metalúrgico e começou a trabalhar em indústrias metalúrgicas. E daí foi crescendo, crescendo, de repente ele tinha a própria indústria dele e tal, se deu muito bem na vida. O meu pai nasceu em 1926. E depois da Segunda Guerra Mundial, o meu pai não tinha emprego na Alemanha. Meu pai tinha a idade de vocês, assim, tinha no final da guerra, ele tinha 18, 19 anos de idade, e daí não tinha emprego. E daí, do começo da década de 50, o tio do meu pai, que estava aqui no Brasil desde a década de 20, falou para o meu pai: venha para o Brasil, eu te dou emprego aqui, você vai trabalhar comigo e eu estou bem aqui. Ele já estava há mais de 20 anos aqui no Brasil, o tio do meu pai. Quase 30 anos estava aqui no Brasil. E daí meu pai veio para cá, passou 10 anos em Porto Alegre, depois veio para Curitiba. E cá estou eu dando aula para vocês. Tá? Cá estou eu, tá? Culpa da inflação de 1923 que eu estou dando aula aqui para vocês. Tá? Senão a família do meu pai não viria para o Brasil e meu pai não viria para o Brasil. Então, ó, achamos o culpado que o professor Klaus está dando aula para vocês, viu? Não culpe ninguém, só a inflação de 1922, 23 para a Alemanha. Estou brincando, óbvio, né? Mas só para ilustrar para vocês o quão alto foi essa inflação. Lembrem-se que 100% é dobrar o preço. Então, se eu tenho um produto que custa hoje R$10 e ele em um mês tem inflação de 100%, quer dizer que daqui a um mês ele vai estar custando R$20, tá? Agora imaginem que nem deu em Zimbábue em 2008, 80 bilhões por cento. Eu não sei nem ler isso daí. Acho que é 80 bilhões por cento que se fala, né? Mas, professor, e aqui no Brasil, já teve inflação assim? Olha que interessante. Hoje, a inflação, que aqui no Brasil é dada pelo IPCA, a gente já vai falar sobre ele, hoje a inflação está, a perspectiva para 2023, acho que é 4,5%. Eu acho que é isso, não tenho certeza absoluta. Essa semana saiu um boletim Focus, que a expectativa do mercado, tanto financeiro quanto mercado produtivo, que a inflação termine o ano com 4,5%. Só para vocês terem ideia, em 1980, em pleno regime militar, a inflação estava em 99,27%. 81, 95, 82, ainda regime militar já passou de 100%,
83, 164. Então, olha, eu estou falando de regime militar, ó. 85, 215, 84, 215 e 85, 242. Aqui terminou o regime militar e entrou o novo governo, tá? Foi em novembro de 85, se não me engano, entrou o novo governo. Eu não tenho certeza, tá? Então, algumas vezes as pessoas falam assim, mas no regime militar era tudo melhor, não tinha inflação. Tinha, e tinha muito, tá? E daí, aqui entrou o governo Sarney e fez um plano de congelamento de preços, a inflação desceu, mas desceu só até 80%. E esse plano foi um fracasso, tanto que em 87 a inflação já foi para 363%. Em 88, 980%. Esse tempo, eu entrei em 87 na faculdade, em 88 eu estava no segundo ano. 89, 1.972%. 90, 1.620%. 91, daí teve mais um plano. Aqui em 1990, entrou o Fernando Collor de Mello, que foi o primeiro presidente eleito democraticamente aqui no Brasil, né? Ele foi eleito em 89, nos mesmos dias que caiu o Muro de Berlim, por acaso. Nos mesmos dias foi a eleição aqui no Brasil. E ele foi eleito, entrou no começo de 1990, tá? E ele pegou essa inflação alta. Daí o que eles fizeram? Eles fizeram mais um plano econômico. Daí a inflação caiu para 91, só que ela só caiu até 472%. E em 92 a inflação já subiu de novo. E em 93 nós atingimos o auge da inflação no Brasil. 2.477% ao ano. Daí o que aconteceu? 1994 entrou o Plano Real. E o Plano Real desabou a inflação. Para falar a verdade, em 1994 e 95 a gente teve deflação. Vocês podem não acreditar, mas em 1994 e 95 o real era mais valorizado que o dólar. Então, hoje, um dólar custa R$5,02 ou R$4,95, custa em torno de R$5. Quando entrou o Plano Real, o dólar custava 90 centavos de real. O real era mais valorizado do que o dólar. E daí, a gente sempre ficou de lá para cá, nesses 30 anos, ano que vem vai fazer 30 anos do Plano Real. Fazia muito tempo que a gente não ficava 30 anos com a mesma moeda. Então, de lá para cá, eu acho que o máximo de inflação que a gente teve em um ano foi 12% ou 14%. Coisa que desde a década de 70, da década de 1970, a gente não tinha. Uma inflação tão baixa que desde a década de 1970 a gente não tinha, tá? Então, é lógico que o Plano Real não foi só cortar os zeros da moeda, trocar o nome da moeda. O Plano Real teve fundamentos macroeconômicos que mudaram a economia brasileira de tal maneira que diminuíram a inflação inercial, por exemplo, a expectativa do aumento de custos. As pessoas começaram a confiar mais. Mas professor, hoje, para comprar $1, você precisa de R$5. Antes, você precisava de 90 centavos de real, né? O que aconteceu? Aí não é só a economia interna, tá? Aí tem muito a ver com a economia externa também e a comparação da economia interna com a economia externa, a economia do resto do mundo, tá? Então, são vários fatores. Hoje, a gente tem uma inflação mais ou menos estabilizada em 4, 4,5%, 5%, até 6% ao ano. Vai depender do ano, vai depender de como o governo trabalha a economia, etc. No ano que vem, 2024, neste momento, a inflação está projetada entre 3% e 3,5%. E ao longo do tempo,
ou quer se diminuir a inflação. Se o governo vai conseguir, não sei. Ele precisa fazer muita coisa para haver uma desinflação, a inflação diminuir ao longo do tempo, tá? Professor, nesse caso, deflação seria melhor? Não. Deflação é inflação negativa. Ah, mas os preços diminuem. O problema é a origem dessa diminuição de preços. Por que isso? Deflação se dá normalmente quando o público não tem dinheiro ou não quer gastar. E eu tenho muito produto para vender. Mesmo que eu vá baixando o preço dos produtos para o pessoal comprar, o pessoal não compra. Ou porque não tem dinheiro, ou porque não quer comprar. Tem medo que aconteça alguma coisa, vai guardar o dinheiro. Então vai diminuindo o preço, pode dar inflação negativa, deflação. Qual que é o problema disso, professor? É que as empresas não vão mais vender produto. E elas precisam vender. Se elas não venderem o produto, elas não vão pagar imposto, elas vão demitir pessoal, e daí a economia entra num parafuso negativo. Ela entra num buraco, tá? Então, deflação, apesar de parecer atrativa os preços baixarem, mas tem que ver o motivo da deflação, tá? Muitos anos atrás, o governo brasileiro tentou diminuir a inflação abrindo o mercado. Então, o que fazia? Desregulamentou. Quem quiser vender para o Brasil, que venda. E o que aconteceu? Por exemplo, vamos pegar 2 segmentos de mercado, brinquedo e tecidos. A China é muito boa, tanto em brinquedo como tecidos, e vende os dois a preços muito baixos. O que aconteceu? A China exportou, bilhões de dólares em brinquedo e tecido aqui para o Brasil. Só que as empresas brasileiras, tanto de brinquedo quanto de tecido, não tinham condições de competir com as empresas, com os preços chineses. O que aconteceu? O preço de brinquedo e de tecido abaixou no Brasil, sem dúvida nenhuma. Só que as empresas brasileiras quebraram. E daí o governo arrecadou menos imposto, teve menos emprego e começou uma crise. Se o governo faz isso com todos os segmentos de mercado e as empresas brasileiras não estão preparadas para competir com esses preços mais baixos do exterior, a economia brasileira vai para o buraco. E daí não sai mais do buraco. Esse que é o grande problema. Tá? Então, deflação pode acontecer porque produtos estrangeiros estão entrando no país a preço bem mais baixo, e daí eu perco empregos dentro do país, ou ninguém quer comprar mais nada. Ninguém tem dinheiro ou não quer comprar mais nada, daí os preços vão descendo. Daí as empresas vão quebrar do mesmo jeito. Tá? Então, deflação nunca é bom. Qual que é o remédio para eu conseguir abaixar os preços sem ter perda de emprego? É muito complexo. É uma questão macroeconômica. Então, você pode abrir um pouco as importações, mas tem que tomar cuidado. Daí você tem que ter uma base, o governo tem que ter dinheiro guardado para pagar as suas dívidas, para garantir o preço da moeda, e assim por diante. Então, é um problema macroeconômico muito grande, tá? O Plano Real conseguiu resolver alguns desses problemas. Por isso que a gente está com a mesma moeda há 30 anos e com inflação relativamente baixa, tá? Pessoal, alguma pergunta até o momento? Alguma dúvida? Alguma dívida? Muitas, né? Perguntas? Não, professor. Então, eu falei para vocês do IPCA, né? IPCA é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que é produzido pelo IBGE, né? Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, desde 1979. A inflação oficial do Brasil é medida pelo IPCA. Ele tem por objetivo medir a inflação de um conjunto de produtos e serviços comercializados no varejo referentes ao consumo pessoal das famílias, cujo rendimento varia entre 1 e 40 salários mínimos. Isso, nessa variação de rendimento,
tá 99% da população brasileira, tá? Independente de qualquer que seja a fonte de rendimento. Ou ela tem um negócio próprio, ou ela é assalariada, etc. E desde junho de 99, é o índice utilizado pelo Banco Central do Brasil para acompanhamento dos objetivos estabelecidos no sistema de meta inflação e é considerado o índice oficial de inflação no Brasil. Então, o que é o IPCA? O IPCA, eles fazem uma cesta de produtos. Então, tem lá pão, queijo, presunto, desodorante, shampoo, fósforo, gás, gasolina, mensalidade escolar, plano de saúde, sei lá o que tem. Tem tudo o que uma família média aqui no Brasil consome ou deveria consumir. Então, tem arroz, feijão, carne e assim por diante, tá? Todo mês vai lá uma equipe do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, vai com uma planilha e ela literalmente vai dentro do supermercado e fica anotando o preço. Olha, o arroz está saindo, tem 10 marcas de arroz. Ele anota o preço das 10, daí eles fazem uma média das 10 marcas. É claro que sempre na mesma medida, por quilo, por exemplo, né? Ele vai lá, banana, tem 10 tipos de banana, ele vai lá e faz uma média dos 10 tipos de banana. E assim por diante. E daí eles comparam, eles fazem uma média no Brasil inteiro, eles comparam esses preços com os mesmos preços do mês anterior. Então, eles medem inflação. Quantos preços aumentaram de um mês para o mês seguinte, tá? Este é o IPCA. O IPCA tem uma abrangência geográfica no Brasil inteiro. Então, ele é medido nas regiões metropolitanas de Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Porto Alegre, Brasília e em Goiânia. E o que faz parte do IPCA? Vamos pegar a canetinha aqui de novo. Então, a alimentação, ela participa com 25,21% de peso. Transporte e comunicação, 18,77%. Despesas pessoais, 15,68%. Vestuário, 12,49%. Habitação, daí entra aluguel, 10,91%. Saúde e cuidados pessoais, daí shampoo, sabonete, perfume, pasta de dente, 8,85%. Artigos de residência em geral, 8,09%, o que dá 100%. Esses percentuais, eles podem mudar ao longo do tempo, tá? Então, por exemplo, eles podem chegar à conclusão que a alimentação é mais importante ainda. Então, eles vão aumentar esse peso e diminuir em outro. E assim por diante, tá? E daí, dentro de cada um desses, digamos que a alimentação tenha arroz, feijão, carne e assim por diante. Então, todo mês eles vão lá no supermercado, medem ou veem o preço de tudo isso daqui e comparam com os preços do mês anterior. E daí, por exemplo, essa cesta aqui que eles mediram custa R$1.000. No mês seguinte, passou a custar R$1.100. Quer dizer que a inflação foi de 10%. Aqui 10% de 1.000 dá 100, ele aumentou R$100. Então, a inflação foi de 10%. Regrinha de 3, parte sobre o todo, tá? Então, ele aumentou o IPCA. E daí o Banco Central usa como índice oficial de inflação do Brasil. E quando o Banco Central vai aumentar ou diminuir a taxa de juros Selic, aliás, eu já falei da Selic para vocês em uma aula anterior, né, quando a gente foi falar do juros simples, quando ele vai aumentar ou diminuir a taxa Selic, ele vê exatamente o IPCA. Daí ele vê assim, olha, o IPCA está descendo. Então, o IPCA, ao longo do tempo, está fazendo assim. Opa, posso cortar os juros, porque a inflação está diminuindo. Se o IPCA estiver subindo, opa, eu tenho que aumentar os juros para tirar dinheiro do mercado, as pessoas comprarem menos e a inflação diminuir. Tá? Pessoal, isso é uma coisa muito, muito importante para vocês. Inflação é muito, muito importante para vocês. Tá?
Ah, mas eu estou no RH, professor. Ah, eu estou na logística. Ah, eu estou no ADM. Ah, eu estou em qualquer curso. Não interessa. É muito importante isso para vocês, tá? Então, como eu falei para vocês, o IPCA, ele mede a variação dos custos dos gastos, conforme escrito no slide anterior, né? No período do primeiro ao último dia de cada mês de referência. E daí ele é divulgado entre o dia 8 e o dia 12 do mês seguinte. E para que ele é utilizado, como eu falei, pelo Banco Central como medidor oficial da inflação no Brasil, e daí o governo vê se está cumprindo a meta ou não. Então, e ele vai medir a inflação mês a mês. Ele vai medir a inflação mês a mês. Janeiro, fevereiro, março e etc. Digamos que janeiro aumentou 0,4%, em fevereiro 0,2%, em março 0,1%. Esse daqui é em relação a dezembro. O fevereiro é em relação a janeiro. O março é em relação a fevereiro. Então, você não pode simplesmente somar um com o outro. Você tem que fazer uma conta. Isso daqui é como se fossem juros compostos, tá, pessoal? Então, na verdade, eu vou pegar o montante do mês anterior e colocar 0,2%, o montante do mês anterior e colocar 0,1%. E daí a gente anualiza esses valores. Então, a gente vai, para saber a inflação anual até março, a gente vai pegar março do ano anterior e vai fazer toda essa conta, daí a gente tem a inflação anualizada. Então, todo mês sai o IPCA do mês e o IPCA anualizado, tá? E daí, o governo tem uma meta. Por exemplo, a inflação, eu não sei qual é a meta atual do governo, tá? Mas digamos que seja entre 4% e 6%. Sendo que o centro da meta é 5%. Então, o ideal é que atinja pelo menos 5% ou abaixo de 5%. Tá? Digamos que a meta que o analisado está em 4,5%. Opa, então ele fica bem aqui. O governo está abaixo do centro da meta. Ótimo, posso diminuir a minha taxa Selic. Posso voltar a colocar dinheiro no mercado. Digamos, deixa eu pegar aqui a borracha. Digamos, vou pegar a caneta de novo. Que legal, né, gente? Professor atualizado tecnologicamente é outra coisa. Digamos que a inflação esteja em 5,5%. O governo vai dizer assim, opa, está acima do centro da meta, está abaixo do máximo, mas está acima do centro, nós precisamos fazer alguma coisa. Então, daí a gente vai fazer alguma coisa para tentar diminuir a inflação. E assim vai, tá? E para terminar a aula de hoje, a prova vai só até esse slide, tá? Conceitos básicos. A gente ainda tem exercício para fazer, mas eu não quero que vocês tenham muita coisa para estudar, então os exercícios de inflação a gente vai jogar para o próximo bimestre, tá? Então, tem alguns conceitos básicos que a gente precisa para saber calcular a inflação e o efeito da inflação no dia a dia. Primeiro, taxa de juros, né, que é a relação percentual entre juros cobrados por unidade de tempo e o capital principal emprestado. Taxa nominal, que é a taxa que se refere a um período de tempo diferente do período de capitalização. Isso a gente vai ver. Por exemplo, o período de capitalização está ao mês e o período de tempo está ao ano. Taxa efetiva é a taxa que se refere a um período de tempo que é idêntica ao período de capitalização. Então, por exemplo, os dois estão ao mês. Taxa global de juros é a taxa única que expressa o efeito conjunto de inflação, ou chamada correção monetária, mais os juros. Então, eu tenho inflação mais juros.
tá? E correção monetária, a gente usa tão pouco essa expressão hoje em dia, mas a correção monetária era muito, muito usada, sabe? Hoje a gente, em vez de falar correção monetária, a gente fala correção pelo IPCA, por exemplo. Correção monetária é instrumento de correção do efeito da inflação, que, do ponto de vista teórico, repõe integralmente as perdas do poder aquisitivo por ela ocasionadas. Então, por exemplo, quando uma categoria profissional, os professores, eles vão reivindicar que se reponha pelo menos o valor da inflação daquele ano. O que eles estão pedindo? Correção monetária, tá? Digamos que eles peçam o valor do IPCA. Não precisa ter aumento real, só pedir o valor do IPCA. O que é isso? Correção monetária. Daí, a partir desses conceitos básicos, a gente, bimestre que vem, vai fazer uma série de exercícios para juntar, inclusive, inflação com juros. Tá certo? Pessoal, perguntas? Dúvidas? Vocês estão na minha aula ainda? Então, o Júlio está na aula. Sim. A Beatriz também. Perguntas, pessoal? Perguntas? Não, professor. Tranquilo por aqui, professor. Pô, olha, tem que tirar 10 na prova, hein? Vou cobrar 10 na prova de vocês. Eu quero ver se eu consegui encontrar aqui nas minhas coisas. Estão vendo minha biblioteca aqui atrás? Eu tenho bastante coisa. Se eu conseguir encontrar aquelas notas de altíssimo valor e os selos também, eu vou levar sexta-feira para vocês darem uma olhada, tá bom? Pessoal, se ninguém tem pergunta, eu fico meio assim, será que expliquei tão bem assim que vocês não têm pergunta? Né? Espero que seja assim. Eu não tenho pergunta porque eu estudei semestre passado isso daí, então... Vocês tiveram um pouco de economia também. Tá. Eu tive economia. Ótimo. Eu dei essa aula agora para a gente fazer os nossos exercícios, porque juros entra com inflação. Então, como que a gente calcula quando eu tenho juros e inflação ao mesmo tempo? Então, eu dei essa parte básica para nivelar todo mundo, para daí a gente entrar nos nossos exercícios, tá? Porque juros e inflação é matemática financeira pura, tá? Então, a gente explica isso daí. Então, é isso, pessoal. Eu agradeço a presença de vocês, principalmente porque hoje não é dia de aula e vocês mesmo aqui, mesmo assim, estão vendo a minha aula, tá? Isso tem muito valor para mim, tenho certeza disso. Tá certo? Quero ver vocês na sexta-feira, hein, gente? Nós vamos fazer uma grande revisão para a prova da outra semana, tá? Até lá, então, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado, professor. Valeu, professor. Tchau, tchau. Tchau, tchau.